Dezembro de 2008. Dr. Francisco Marshall, professor de História da Universidade de Porto Alegre. O declínio e queda do Império Romano é um tema que surge para a historiografia com a obra do historiador inglês Edward Gibbon, publicada em 1776, exatamente com este título. Inúmeras teorias foram apresentadas procurando explicar a crise e transformação do Império Romano na Antiguidade Tardia. Alexander de Man, um historiador alemão, calculou em 1984 a existência de cerca de 210 diferentes teorias tentando explicar esse fato da história do Ocidente. Outros historiadores procuram minimizar essa noção de uma queda do Império Romano, observando, pelo contrário, um conjunto de transformações da sociedade romana pós-clássica que, lenta e continuadamente, transformam o universo mediterrâneo em uma sociedade cristã. Os antigos parecem não ter tido uma consciência muito clara desse tema que nós hoje consagramos, o tema do declínio e queda do Império Romano. Houve, no início do século V, uma discussão séria entre pagãos e cristãos em Roma sobre o efeito do cristianismo como um fator de enfraquecimento moral e mesmo religioso, sagrado, da fortaleza que foi Roma eterna. O efeito do cristianismo como um fator de enfraquecimento. Ano de 192. Roma era o maior e mais poderoso império do mundo. Seus territórios se estendiam por quase toda a Europa, o norte da África e o Oriente. Os romanos viveram sua época de ouro, que se fechou quando subiu ao poder o imperador Cômodo, que foi vaiado pela história como um dos piores imperadores de Roma. Cômodo morre assassinado. Após a morte de Cômodo, uma guerra civil afeta Roma profundamente, e dela sai vencedor Septímio Severo, que assume o controle do império. Severo conseguiu estabilizar Roma, mas logo depois de sua morte, no ano de 211, Roma passa a sofrer conflitos internos. Os pretorianos assassinaram o sucessor de Severo e praticamente colocaram o império em leilão. Além disso, grande parte dos imperadores seguintes também morreram assassinados. Enquanto suas estruturas eram abaladas pela crise interna, Roma sofria fortes ataques dos sassânidas, que se tornavam um poderoso império, e também dos povos germânicos, que atacavam do norte. Não só desolados com as derrotas militares, os cidadãos romanos também eram varridos pela peste bubônica que se alastrava pelo império. Se a situação não fosse controlada, Roma não tardaria em ruir. Eu sou Christian Gurtner e com o patrocínio de MobX e Confrapar, esse é o podcast número 58 do Escriba Café. Em meio a tantas catástrofes, começa a ganhar força a seita cristã, que pregava que Roma estava sendo castigada por adorar outros deuses. Durante boa parte do império, os cristãos sofreram perseguições por parte de alguns imperadores, pois o que essa nova religião pregava era considerado uma afronta à tradição romana e principalmente um descrédito ao poder dos imperadores. E é discutida até hoje a tese do cristianismo ter sido um fator agravante para a queda do Império Romano. Contra essa tese, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona,
escreveu o célebre livro De Civitas Dei, ou Contra Paganos, no qual ele argumenta defendendo o valor do cristianismo como salvaguarda para a sociedade romana, para o Império Romano como um todo. Esse também se tornou um dos temas fortes de discussão em toda a historiografia. O efeito do cristianismo como um fator de erosão da qualidade da vida cívica e da mobilização da sociedade romana na sua própria defesa. Em sua crise, Roma se viu governada por uma série de imperadores fracos. O Senado romano já não exercia poder e as legiões elegiam os imperadores, criando uma perigosa fase de governantes despreparados. Quando a derrocada do Império estava iminente, sobe ao poder, no ano de 284, aquele que seria responsável por salvar Roma, pelo menos por algum tempo, o imperador Diocleciano. Diocleciano promoveu profundas reformas administrativas e militares que acabaram por tirar Roma da crise imperial. Criou uma nova forma de governo, chamada de tetrarquia, onde dividia os governos ocidentais e orientais, distribuídos nas mãos de 4 governantes no total. Diocleciano ficou com o leste, embora mantivesse seu poder absoluto sobre todo o império, como forma de manter a unidade romana. Diocleciano também realizou aquela que seria conhecida como a última grande perseguição aos cristãos. Além de rejeitarem e criticarem a religião tradicional romana e ainda promoverem uma ideia contrária sobre o poder dos imperadores, os cristãos criavam uma imagem de um Deus que possuía um inimigo à altura, o Satanás. E para muitos romanos era um absurdo um Deus não poder exercer poder total por conta de um inimigo que ele não conseguia eliminar. A gota d'água que serviu de pretexto para Diocleciano começar sua implacável perseguição se deu no ano de 303, quando num ritual de sacrifício, os cristãos que estavam presentes começaram a fazer gestos para espantar aquilo que eles achavam que eram demônios idólatras. Com essa afronta, vários cristãos foram executados, igrejas destruídas e a religião proibida. Mas a perseguição acabou se virando contra o propósito de Diocleciano. Vários fanáticos cristãos se faziam passar por mártires, o que acabou levando a já abalada população romana a dar mais crédito à nova religião. Sem contar que boa parte da população oriental se tornava adepta ao novo Deus único. No ano de 306, sobe ao poder Constantino, o Grande, que governava a parte ocidental junto com Licínio, que governava a oriental. O imperador Constantino percebeu a fragmentação religiosa no império, bem como o grande número de cristãos no Oriente. E num golpe de mestre, ele, junto com Licínio, assinam o Édito de Milão, passando assim a tolerar o cristianismo e outras crenças, de forma que a liberdade religiosa se fez valer em todo o Império Romano. Com os cristãos como seus protegidos, Constantino obteve mais influência, principalmente no Oriente. Mas ainda havia um problema. Os próprios cristãos discordavam entre si. Alguns pregavam que Jesus era divino, outros pregavam que era somente um ser humano e outras teorias. Para resolver isso, em 325, Constantino promove o Concílio de Nicéia, onde vários bispos da Igreja cristã se reúnem para resolver de vez essas questões e outras mais. As bases e dogmas do cristianismo começavam a surgir a partir de discussões entre sacerdotes, preferências políticas e até mesmo interesses pessoais de poder. Nós devemos ter sempre em mente a frase do historiador francês André Pigagnol, que dizia que o Império Romano não morreu de sua própria morte, ele foi assassinado. Com isso, temos que levar em conta não apenas as causas endógenas de uma eventual fraqueza do Império Romano,
como uma redução de taxas e de proventos do próprio Estado romano, um certo ciclo de enfraquecimento econômico, inclusive com endemias e epidemias que debilitaram boa parte do Império, mas além disso, vemos o continuado assédio erosivo dos assim chamados povos bárbaros que, vindo do Oriente, infligiram pesadas perdas e compromissos para o Império Romano ao longo dos séculos III, IV e V depois de Cristo. Não podemos esquecer também que, ao Oriente, o Império Romano permaneceu próspero ao longo de muitos e muitos séculos, inclusive com Justiniano, no século VI, reconquistou a Península Itálica e boa parte dos domínios do antigo Império do Ocidente. Em 326, Licínio repudia o Edito de Milão e volta a perseguir os cristãos, enquanto reúne suas legiões para marchar contra Constantino e tomar o poder de todo o Império. Constantino sai vitorioso dessa guerra e se torna o único imperador de Roma. Constantino morre e deixa o império para seus 3 filhos, que acabam lutando entre si, o que resulta na vitória de Constâncio II, e depois dele vieram outros imperadores, dentre eles Juliano o Apóstata, que voltou a guiar o império de acordo com a religião tradicional de Roma. Mas no ano de 379 torna-se imperador Teodósio I. Teodósio decreta o cristianismo a única religião do Império Romano e todos os outros cultos foram proibidos. Até mesmo cultos cristãos que não estavam de acordo com o Concílio de Nicéia. Vários costumes tradicionais romanos passaram a ser chamados de pecados e também condenados. Teodósio foi o último imperador de todo o Império Romano. Após sua morte, o Império foi definitivamente dividido entre o Império Ocidental e o Oriental, sendo governado cada um pelos filhos de Teodósio. Em 410, os bárbaros visigodos conseguem invadir Roma. Era a primeira vez em 800 anos que a capital do Império era violada, e talvez ali estava o marco do declínio. Os visigodos pilharam e aterrorizaram Roma durante 3 dias, quando finalmente partiram. A capital do Império Ocidental deixou de ser Roma e passou a ser Ravenna. Mas o Império já estava ruído. No ano de 452, Átila, o Huno, invade a Península Itálica, saqueia e arrasa várias cidades em seu caminho, mas não continua sua marcha até Roma. Mas o poderoso Império Huno não era o único grande problema externo de Roma. Os ataques bárbaros estavam cada vez mais fortes e constantes. Poucos anos depois, um povo germânico chamado de Vândalos consegue novamente invadir Roma, e dessa vez a cidade é saqueada por 14 dias. No fim do século V, com Rômulo Augusto no poder, o Império Ocidental já estava bastante enfraquecido. Crises religiosas, econômicas e administrativas já haviam ruído as estruturas romanas. A outrora poderosa e gloriosa Roma, cidade de grandes imperadores como Júlio César e César Augusto, estava impotente e fragilizada.
As legiões romanas nem de longe se comparavam com a qualidade das antigas legiões da República, e em 4 de setembro do ano de 476, Roma é invadida pelos germânicos érulos. O imperador Rômulo é deposto, e o império cai. O último imperador de Roma tinha o mesmo nome de seu lendário fundador, Rômulo. E o fim do Império Ocidental marcou o início da Idade Média e o fim do mais glorioso império de todos os tempos. Apesar de tudo, o Império Romano Oriental, chamado de Império Bizantino, ainda prosperou por mais quase 1000 anos, até que foi derrubado pelos turcos otomanos em 1410, com a invasão de sua capital, Constantinopla. Será que é inevitável a queda de um grande império? Se não, quais foram os erros que levaram à ruína? Estaríamos hoje cometendo os mesmos erros cruciais? Mas é interessante pensar que, de uma forma simbólica, o Império Romano ainda hoje domina quase todo o Ocidente. O idioma, a arquitetura, a engenharia, a política e o direito romanos ainda nos regem. Pesquisar e conhecer a história do Império Romano e seus personagens nos faz ver como tudo ainda é muito igual à sociedade de hoje. Os mesmos prazeres, os mesmos luxos, os mesmos defeitos, os mesmos objetivos. Conhecemos homens grandiosos, homens desprezíveis e muitas vezes pensamos o contrário sobre eles, influenciados pela percepção tendenciosa de outras pessoas. Talvez todos sejamos defeituosos, todos sejamos grandiosos e tudo dependerá, quem sabe, de uma pequena passagem em nossas vidas. Uma noção deve ficar muito clara quanto ao tema do suposto declínio e queda do Império Romano. É o fato de que esse é um lugar comum da historiografia que deve ser hoje revogado por uma percepção de processo, uma visão mais ampla do conjunto de fatores que interferiam na transformação do Império Romano ao longo dos séculos IV e V depois de Cristo e que nos fazem ver não uma queda datada em setembro de 476 com a deposição do imperador Rômulo Augusto, mas, pelo contrário, em um conjunto de processos em que o Império Romano se transformou e se converteu em uma referência política fundamental ao longo da história do Ocidente medieval e moderno.
Esse episódio foi patrocinado por MobX, empresa especializada em marketing por celular, e também por Confrapar, uma ponte entre empreendedores e investidores. Se você quer transformar sua ideia em um empreendimento, envie seu projeto para Confrapar. Os links para os patrocinadores se encontram no post desse episódio no site do Escriba Café, www.escribacafé.com. Creio que todos devemos agradecer ao Dr. Francisco Marshall, historiador e professor da Universidade de Porto Alegre, que compartilhou seu tempo e seu conhecimento conosco. A gravação dele aqui foi editada e teve alguns cortes, mas a gravação original na íntegra estará disponível no Diário de Bordo, junto com o agradecimento aos comentários que vocês enviaram no último podcast. Agradeço a todos que comentam e participam. E gosto de lembrar que não existe um comentário sequer feito no Escriba Café que eu não tenha lido. Por isso, continuem comentando, pois não é vencer o Prêmio Podcast ou os patrocínios que me estimulam a gravar. São vocês, ouvintes, com sua participação, seu carinho e a sua força. A todos vocês o meu mais sincero obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. O tempora, o mores, senatus hec intelligit, consul vidit, hic tamen vivit. Vivit, immo vero etiam in senatum venit, fit publici concili participes, notat et designat oculis et sedem unum quenque nostrum. Nos autem fortes viris satisfacere rei publice videmur. Si istus furorem mactella vitemus. Ad mortem te, Catilina, dus isso consulis iam pridino portebat, in te conferri pestan, quam tu in nos omnes iam Dio marginaris.